Meus irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Fiz uma aula mostrando o versículo 2, como alguns interpretam, e na verdade, esse interpretar, mostrando que o versículo 1 é uma terra original e mostrando que o versículo 2 é uma terra refeita, é uma terra ali renovada, é uma terra onde Cristo está recriando novamente. Até mesmo quem tem essa determinada tese, eles falam que os 6 dias de Deus trabalhando ali foi para refazer esta terra. Olha como começa e como profunda o determinado jeito de interpretar. Eu mostrei e falei apenas de uma aula introdutória, que os determinados termos, ou aonde surgiu, ou quem foi os determinados homens que pensaram deste modo. Na verdade, eu nem adentrei muito, apenas coloquei a teoria do intervalo, que é a origem ali, a saber que alguns rabinos, até mesmo alguns patrísticos ali, tem o seu determinado jeito de pensar, mas não de tal maneira, Agora, aonde se origina mesmo, aqui a origem da teoria do intervalo, que na verdade seria Garp Theory. Você pode pesquisar aqui, o Garp Theory. O Garp Theory, entendeu? Quando você estuda, você vai ver no próprio século XVI, um grande estudioso, ministro da presbiteriana, chamado Thomas Calvins, ou Calvins. Ele foi um dos primeiros a desenvolver, diante da sua modernidade ali, ele foi um dos primeiros a desenvolver esse determinado argumento. Olha isso, você pode pesquisar a própria expressão Garp Theory, e também o determinado estudioso, ministro ali presbiteriano, o Thomas Calvins, saindo da frente aí, para você ver melhor. Então, diante deste ponto aí, ou este determinado homem, esse ministro presbiteriano escocês, ele desenvolve e aplica na mente de muitas pessoas a determinada origem do intervalo, a determinada teoria do intervalo, aonde, deixa eu pegar outro piloto aqui, se eu não me engano, ele é de 1780 a 1847, se eu não me engano. Então ele foi um dos primeiros a sair com essa determinada teoria. Eu vou apenas mostrar como chegou até nós, principalmente até os pentecostais, observando que no século XVIII, peguei outro aqui, no século XIX, na verdade, no século XIX, surge agora também a famosa Bíblia Scofield. A famosa Bíblia Scofield. Muitos conhecem, há alguns irmãos que não conhecem, E essa versão bíblica, ela veio com um grande argumento. Quando você pegava, ou quem tem ela, ou quem já leu, ou apenas viu argumentar sobre ela, sabe que a própria Bíblia do Scofield aí, a Scofield referência bíblica, ali datado ali do próprio 909, entendeu? Ela, quando você pega o próprio Gênesis 1, versículo 1 a 2, você vai ver todos os relatos delas e também o rodapé dela, tratando sobre esse argumento.
que com certeza foi apoiado também. Aquele que desenvolveu a determinada versão bíblica, que é Scofield Reverence Bible, ela no Gênesis 1, versículo 1 a 2, nas suas rodas de notapé, tem mostrando que também esse determinado desenvolvimento, esse desenvolvimento argumentado, que antes também o próprio Thomas já argumentava. Observa que é o mesmo costume, o mesmo jeito de argumentar, que no versículo 1, a terra é uma terra original, e no versículo 2, a terra é uma terra recriada. Aqui, no tempo da versão bíblica Scofield, ela agarra essa teoria mais fortemente, que é aqui onde já começa a nascer. Nasceu o quê? Onde fala que houve uma catástrofe. Uma catástrofe. E alguém podia fazer a pergunta, como eu disse na aula introdutória, quem fez? Então, supostamente, eles falavam que foi a queda de Satanás. A queda de Satanás que fez, o que causou essa determinada catástrofe, essa determinada ruína. E sendo assim, a terra ficou em desolação, ficou desolada, ficou arruinada. Observa, então aqui, se você não sabia, se você que até mesmo lido e não sabia, foi dessa maneira que veio chegando até nós. Observa, 1700 e pouco, olha aqui, 1909, é assim que vem surgindo muitos dos argumentos, muitas das palavras, muitos dos assuntos que hoje é tratado no meio teológico. Bem, muitos não são de hoje, meus irmãos. O povo que estudou pouco, mais uma vez eu digo, o povo que estudou pouco. E como chegou no meio dos pentecostais, o século 20 chegou. Sendo assim, lembra do saindo da frente para você ver, lembra do famoso Dake? Quem não lembra? Ou quem de muitos estudiosos não possuiu em sua biblioteca a Bíblia do famoso Dake? Quem nunca possuiu essa determinada Bíblia? Então foi o Dake também que alimenta dessa ideia. Ele que alimenta. Se não me engano é o Finis, Genes, esqueci todo o nome dele agora aqui, Genesis Dake. Ele também que alimenta, porque no rodapé e nas referências, assim como a versão bíblica Scofield, Reverência Bíblica de 1909, a dele também, mais ou menos ali, se eu não me engano, de 1902 a 1987, se eu não me engano, meus irmãos. Observa isso. E a dele foi mais forte ainda, que a dele alimentou. Ele alimenta toda a ideia, entendeu? Colocando que supostamente também a queda de Satanás e tomando por referência, entendeu? Tinha as determinadas referências que alimentava, ou ela sendo feita corretamente ou não, ou essas referências sendo interpretadas certo ou não, ou essas referências tendo uma boa contextualização ou não, respeitando a narrativa do texto ou não, porém tem as referências, como eu disse, Isaías 14, o próprio Ezequiel 28, os que estudam, que são adeptos dessa teoria Garp, tem o próprio Isaías 45, o próprio Isaías 48, observa isso. Então aqui é onde chega no meio dos pentecostais. É aqui onde chega no meio, olha isso, saindo da frente para você ver. Se você não sabia disso, que você possa agora saber, entendeu? O Fênix, Genesis, Dake, que coloca, o que traz até o meio pentecostal, diante da sua versão bíblica, a determinar esse determinado argumento. Observa isso. Observa isso. Entendendo assim, então é desta maneira
que começa a assolar ou chegar em massa, mais forte ainda em nosso meio, porque todo aquele que estuda sabe que no tempo, principalmente no século XX, a modernidade já estava bem grande e tinha o evolucionismo e até mesmo o uniformismo. Entendeu? Que estava ali o famoso Darwin. Aqui, ó. O famoso Darwin se encontrava ali, juntamente com o próprio Lyell, né? Juntamente com o próprio Lyell saindo da frente. Então, Drake, assim como outrora, assim como antes, a própria versão Scofield, ela foi para consciencializar, eu vou mostrar isso na outra aula, ela foi para ajudar a própria ciência ficar de acordo com a própria Bíblia e não anular o próprio texto bíblico. Então eles achou uma maneira de colocar o que a própria ciência estava querendo mostrar para a sociedade da época, seja o que? As próprias forças, aqui ó, todos aqueles que estudou isso sabem disso, seja as próprias forças, né? As eras ali grandes que existiu. Então, aonde surgem os famosos dinossauros, dinossauros ali, os famosos dinossauros. Então, para encaixar o que a ciência também estava dizendo, Scofield acha uma maneira, e no tempo de Drake, para encaixar também o evolucionismo e o próprio uniformismo estava mostrando, então eles acham uma maneira, apoiando que no versículo 1, Gênesis 1 é o original da terra, só que no versículo 2 agora é uma terra recriada. Se você não sabia, passa a saber. Se você não entendia, passa a entender. Mas foi dessa forma que se passou dos tempos essa alimentação da teoria do intervalo. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração.